A Premier League surpreendeu os amantes do futebol com a derrota do líder do campeonato Manchester City frente ao Tottenham por 3-2. Kulusevski abriu o placar para os Spurs. City respondeu com um gol de Gundogan. Son mostrou não estar para brincadeiras e fez a sua segunda assistência para o Harry Kane fazer o segundo gol. A vitória parecia garantida até que houve um pênalti a favor dos Citizens. Riyad Mahrez assumiu o pênalti empatando o jogo, mas sobrou alguns minutos porque era o dia dos Spurs e o Harry Kane garantiu a vitória nos minutos adicionais. Bayern de Munique recebeu e venceu o Greuther Fürth. Greuther abriu o placar com o livre batendo a muralha feita pelos bávaros e desviando para o gol. Depois só deu festa dos bávaros com Lewandowski empatando o jogo 1-1. Thomas Müller faz o segundo de Bayern de Munique. Lewandowski beija e Choupo-Moting fecha o placar fazendo 4-1 para os bávaros. Na Liga Italiana, a Juventus não foi para além de um empate em casa por 1-1 contra Torino. De Ligt abre o placar para a Juventus e no segundo tempo Belotti empata e assim termina o jogo. Na Espanha, o Real Madrid demonstra que pode liderar o campeonato com uma pintura de Ascenso abrindo o placar. Vinícius Júnior faz o segundo e por último Benzema sela a vitória de pênalti fazendo o terceiro para os merengues. Kieran Trippier, um dos reforços do Newcastle, sofreu uma lesão no último jogo contra Aston Villa pela Premier League. O jogador, que se adaptou facilmente à equipe, ficará fora dos gravados por cerca de 2 meses. Num comunicado acerca da situação do jogador, o clube disse o seguinte: Kieran Trippier vai perder os próximos jogos de Newcastle depois de fraturar um osso do pé durante a vitória contra Aston Villa. Futuro incerto. Saúl Ñíguez, de 27 anos, do Atlético de Madrid, mas emprestado no Chelsea, pode retornar à equipa de Diego Simeone. O jogador não conseguiu desempenhar seu papel no Chelsea sob o comando de Thomas Tuchel começar a fazer as malas para a Espanha. Conforme foi relatado pelo Daily Telegraph, os Blues teriam descartado a opção de adquirir seu passe permanentemente. O valor para adquirir o passe do jogador em definitivo está avaliado em 35 milhões, mas como disse antes, os Blues não pretendem contar com os serviços do jogador e ele pode pegar o voo de volta ao Madrid. Busca de um possível sucessor. Com uma possível saída do Erling Haaland no final da temporada, o clube alemão Borussia Dortmund busca pelo novo substituto, que nesse caso seria o jovem do Red Bull Salzburg, Karim Adeyemi, de 20 anos. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o clube alemão teria que pagar 40 milhões de euros para contratar o jogador. Recordar que, entanto, Adeyemi e Haaland interessam ao Barcelona e Real Madrid. Depois de garantir a contratação de Niklas Süle, que chegará ao custo zero do Bayern de Munique, o clube alemão planeja assinar com Karim Adeyemi pelas próximas 5 temporadas. Peça fundamental nos esquemas atuais do Red Bull Leipzig, onde foi titular em 18 dos 22 jogos disputados na Bundesliga, Angelino, apesar de se sentir confortável na seleção alemã, reconheceu o seu desejo de querer voltar ao futebol espanhol. Quero estar próximo da minha família um dia. Sempre me acostumei com o futebol sendo prioridade, mas quando você tem um filho pequeno, as coisas mudam. Sinto falta do meu filho, quero vê-lo crescer, disse ele. Recordar que o seu contrato vai até junho de 2025. Na mira dos Red Devils, o técnico interino do Manchester United, Ralf Rangnick, está enfrentando vários problemas no clube. Um deles é a saída do Edson Cavani e também uma possível saída de Cristiano Ronaldo no final da temporada. De acordo com a ESPN, Rangnick quer o jogador francês de 24 anos Christophe Nkunku para o seu projeto na próxima temporada. O jogador seria uma alternativa fantástica para a vanguarda do Manchester United. Vale lembrar que a peça fundamental do Red Bull Leipzig também aparece na lista de compras do seu ex-clube Paris Saint-Germain. Mais perto da contratação, aos 24 anos, Luís Felipe vive a sua última temporada como jogador da Lazio. O zagueiro terminou seu contrato em menos de 5 meses e vê o seu futuro longe da Lazio. Com isso, vários clubes já se aproximam para saber dos detalhes do jogador, como Inter, Sevilla e Barcelona. No entanto, o Real Betis é quem pode sair na frente na contratação do zagueiro. Assim, como diz o jornalista Mário Cortegana do jornal Marca, Luís Felipe e a equipe verde e branco estão cada vez mais próximos de um acordo no contrato por 4 temporadas. O jogador chegará para ser fundamental no projeto do Real Betis. Futuro incerto. Com 3 gols e 4 assistências em 21 jogos nesta temporada, Ángel Di Maria continua sendo um jogador valioso para a equipa de Paris Saint-Germain pela sua capacidade, técnica, disposição e versatilidade para dar ao seu treinador diferentes soluções de jogar em cada jogo e propor diferentes opções táticas. No entanto, após 7 temporadas atualmente no Paris Saint-Germain, o jogador planeja seriamente uma mudança de cenário. De acordo com o jornal Sport, Ángel Di Maria não está convencido de continuar e o clube também não o espera. Então, o jogador argentino
já está negociando com outros clubes. O Atlético de Mineiro do Brasil é o clube com mais opções para fechar com o jogador e assumir os seus serviços, porque as negociações estão avançadas, pelo menos por enquanto, já que há muita temporada pela frente e outros clubes podem aparecer previsivelmente com propostas melhores. Memphis Depay já está negociando a sua saída. Como sabemos, Depay foi uma das propostas do Barcelona para esta temporada que parecia complicada e que se tornou dramática após a saída de Lionel Messi em agosto. O avançado de 28 anos tem um contrato até 2023 e encontra-se numa situação muito complicada. Com a chegada de Ferran Torres e Aubameyang, o jogador pode perder o seu espaço em definitivo. Ciente disso, o jogador pode estar negociando a sua saída do clube catalão no verão. De acordo com Le Quotidien, o jogador já está em negociações para um possível retorno ao Olympique de Lyon. Os Gones estão discutindo o retorno do holandês a fim de recebê-lo em sua equipa e melhorar o seu ataque com esta contratação. Vamos esperar para ver o que acontece. Convenceu a equipe na França. O lateral de 19 anos, Nuno Mendes, chegou ao PSG por meio de um empréstimo onde tinha como clubes interessados Real Madrid, Barcelona e Manchester United, mas acabou por fechar com o PSG. O jogador chegou por empréstimo até o final da temporada por opção de compra e, diante de seu desempenho na equipa, o Paris Saint-Germain assumirá o seu serviço permanentemente. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a equipa de Paris vai comprar o português, com um total de 28 jogos oficiais disputados, onde deu 3 assistências, em que tem apresentado muito bom desempenho. Não há dúvida de que Nuno Mendes é uma opção de futuro muito interessante para os franceses. 3 clubes interessados no Robozão, depois de marcar um gol na vitória por 2-0 frente ao Brighton e quebrar a seca de 6 jogos sem marcar. O português Cristiano Ronaldo continua a dar origem a inúmeros rumores sobre uma possível saída de Manchester United. O jornal The Sun deixa claro que se o Manchester United não conseguir se classificar para a próxima edição da Liga dos Campeões, o português fará as malas. Enquanto isso, a mesma fonte não hesita em especular sobre os clubes que estariam dispostos a ajudar e apontam em 3 equipes: Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e o mais novo interessado, AS Roma. Os 2 primeiros, Bayern de Munique e PSG, garantiram ao português um projeto ambicioso e um bom salário, enquanto o terceiro, que nesse caso seria a Roma, daria uma oportunidade de trabalhar novamente com seu compatriota José Mourinho. Neste momento, o Manchester United ocupa o 4º lugar na tabela, o último que dá direito a jogar na mais alta competição europeia. Recordar que o português Cristiano Ronaldo possui um contrato que vai até junho de 2023 com o Manchester United.